A vereadora Estela Almagro está atenta ao novo projeto de lei para tentar remendar o anterior, que já é um remendo em relação à lei do organograma. A própria vereadora classificou a questão difícil de ser compreendida, mais de 900 páginas no início, centenas de artigos que foram reduzidos depois. Isso é um remendo do remendo? É um remendo do remendo que consegue ser pior do que a primeira versão. Na verdade, ela cria um constrangimento muito grande institucional para o Poder Legislativo. Na medida em que um dos principais pontos desse PL 74, ele acaba com a lei anterior, ou seja, Câmara, vereadores, 2/3 que eu comando, tudo que vocês fizeram, desconsiderem que eu vou mandar um novo projeto de lei. Ora, se aquele ela tinha consciência que não estava bom e pronto, não mandasse. E mais importante que isso, que os vereadores tivessem a dimensão da sua responsabilidade ante a máquina pública. Nós estamos falando de 7 mil servidores e servidoras e nós estamos falando de todos os serviços que são essenciais para a população. Saúde, educação, habitação, infraestrutura, tudo. A máquina pública depende deste organograma. Se já tinha defeitos e problemas, as agressões que este organograma vem sofrendo da prefeita torna a realidade do serviço público hoje em Bauru surreal, absolutamente surreal. Para além disso, ela flerta com o descumprimento, com a desobediência. E quanto a isso nós já representamos, porque ela não cumpre as 2 ADIs, ela extrapola o prazo, ela cria regras próprias, ela dá novo prazo para si, não é? O prazo que terminou em abril, ela vem com a 7913, agora a questão de 2 meses, e diz, é 1 ano. 1 ano pode preparar para apresentar os certificados de conclusão de curso para os cargos que exigem superior completo. No entanto, agora ela consegue piorar isso. Para alguns ela dá 2 anos, ela aumenta esse diapasão, esse prazo, estabelece algo absolutamente novo e contraditório, porque coloca na linha de frente, supervisão ou gerência, a exigência apenas do fundamental. Por quê? Porque até prazo para o médio ela dá. Então, se a pessoa não precisa ter nem o ensino médio, ela tem prazo para apresentar e ali ela está exigindo o médio, significa que você pode adentrar aquele cargo de supervisão, por exemplo, com o ensino fundamental. Aqui não é um debate de preconceito, aqui é um debate do estabelecimento de diretrizes que já foram discutidas na esfera da justiça, superado, que inclusive o Poder Legislativo já passou por ele, com a exigência da escolaridade. Para além disso, ela mente que não vai criar novos cargos e traz 137 novos cargos, principalmente de gerência e de supervisão, e também de alguns coordenadores. Quando ela diz não cria o cargo nenhum, ela já o fez na primeira versão e nessa, ela de forma sem nenhum constrangimento, a prefeita não fica nem ruborizada para mentir para os vereadores da casa e para mentir para a cidade. Então, por que mais 137 cargos? A que critério obedece isso? Tem um outro dado muito importante e que isso vai gerar novas representações da nossa parte. Nós já estamos elaborando isso. O quê? O cargo de secretário adjunto. Já há uma posição pacificada no Ministério Público Paulista, e não apenas no Ministério Público Paulista, mas há inclusive um parecer no escopo de um processo judicial em que a secretaria competente no governo do Estado também emite a própria estrutura hierarcal do governo paulista, a sua opinião quanto ao cargo de secretário adjunto. Mais importante do que tudo isso é que o Supremo Tribunal Federal já resolveu essa questão em diversas manifestações. Qual é a polêmica? O cargo de secretário adjunto não é de livre nomeação e admissão pela prefeita. Ele é parte da estrutura administrativa. Ele não está previsto no rol daqueles cargos de agente político dentro da Constituição Federal, que, salvo o melhor juízo, é o 39. E, não estando lá, ele não é um cargo de livre nomeação. Inclusive, no tocante à questão do nepotismo, não é? Que fica somente ali na confiança e nos cargos previstos naquela estrutura de confiança pela própria Constituição Federal. Então, a prefeita vai passando por cima do regimento, da lei orgânica, da Constituição Federal e vai atropelando todas essas etapas e ignora, inclusive, né, muitos outros pontos que nós poderíamos comentar, mas ela ignora, inclusive, os 40 apontamentos da SNJ. Desta vez ela escala apenas um dos procuradores, preventos do processo anterior, da 7913, mantém o procurador e o procurador que na outra oportunidade, na lei anterior, já havia apresentado mais de 70 indicações de modificações que obrigatoriamente deveriam sofrer mudança sob pena de ser ilegal e inconstitucional, por isso é ilegal e inconstitucional, porque não foi feito. Agora ele aponta pelo menos 40. Manifestações da chefe do Executivo? Nenhuma.
ela recebe a manifestação da SNJ, carimba e manda para a Câmara. Ou seja, é uma zona de conforto absurda, de que olha para o Legislativo exatamente como carimbadores das suas vontades. O problema é que as suas vontades aqui não são só políticas. Essas vontades estão colidindo com o Pacto Federativo, estão colidindo com a Constituição Federal, estão colidindo com os interesses da população. Então, muito sério, essa matéria lida hoje, passa a tramitar na Comissão de Justiça a partir dessa terça-feira. Nós estamos de olho para ver quem vai ser o relator, não é? Vamos acompanhar para e passo e vamos denunciando, debatendo e exigindo uma mudança de postura do parlamento, porque é vergonhoso que alguém ainda possa pensar em literalmente só carimbar essa aberração jurídica, mais esta aberração jurídica. As pessoas entenderam a atualização. Então, tem o trabalho direto da parlamentar aqui, já nas comissões, a partir da Justiça, que tramita o projeto aqui, as consequências da análise da Procuradoria-Geral do Ministério Público em relação à desobediência inicial, se a nova lei cumpre o que fica para trás, os apontamentos, e ainda a representação criminal, que é o efeito da primeira desobediência. Exatamente, são várias frentes. Mesmo não estando na Comissão de Justiça ou na de Economia ou Previdência, nós vamos participar das reuniões. E nós vamos cobrar a postura, e nós vamos divulgar para a população, para a imprensa, para o sindicato, quem são os vereadores relatores, não é, desses processos, para ver qual a postura que eles terão aqui no parlamento. Porque a maior parte, a quase totalidade deles, se não for hegemonicamente, disseram normal tramitação e deram o aval para aquela ilegalidade. Quando ela manda agora a correção da ilegalidade, ela manda de novo eivada de ilegalidades. Esse debate não pode ser normal tramitação. A população precisa estar de pé, olhando, o servidor precisa se manifestar, precisa mandar e-mail para os relatores, vir até a casa falar com os relatores, o sindicato precisa se mobilizar, porque nós estamos falando da estrutura da máquina pública ou do perecimento dela. E o perecimento dela não atinge apenas as famílias dos 7 mil servidores e servidoras, atingem diretamente a grande massa, que é a população que precisa dos serviços públicos. Então, se você tem 400 mil habitantes na cidade, você tem aí, brincando, 80%, 90% que precisa dos serviços públicos de saúde, que são usuários da saúde, que são usuários da educação pública, que dependem dos serviços públicos de infraestrutura, de saneamento, enfim, de todas as áreas. E esta lei impacta de forma direta na funcionalidade, na operacionalidade, né, e no desmantelamento que vai ou não vai acontecer com o serviço público doravante. Então, é um momento muito delicado e que exige atenção da imprensa, da sociedade, mas principalmente daqueles que terão a responsabilidade histórica de dizer sim ou não para esse absurdo.